Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula. Na aula de hoje vamos falar sobre as razões trigonométricas no triângulo retângulo, mas em particular para os ângulos de 30, 45 e 60 graus, que são considerados como os ângulos notáveis. Aqui do lado tem uma figura interessante, o Pitágoras malandrão cortando o caminho. Então vamos lá. Para falar inicialmente das razões do ângulo de 30 e 60 graus, nós vamos usar como referência um triângulo equilátero. No caso aqui, um triângulo equilátero ABC. Lembrando, o triângulo equilátero, todos os lados têm a mesma medida. E todos os ângulos também têm a mesma medida. No caso, os ângulos são sempre de 60 graus. Ok? Inicialmente, nós vamos traçar a altura AH. Essa altura AH eu vou chamar de H a sua medida. Lembrando que no triângulo equilátero, a altura coincide com a mediana, coincide com a bissetriz. Quer dizer que esse ângulo é igual a esse. O ângulo de 60 foi dividido ao meio e o lado foi dividido ao meio. Então, esse lado aqui vai medir L sobre 2. E cada um desses ângulos aqui vai ser 30 graus. Então, vamos destacar esse triângulo HAC. Nesse triângulo, nós temos o ângulo de 30 graus e o ângulo de 60 graus. Antes de partir para as razões trigonométricas, vamos calcular a medida dessa altura H em função do lado L. Vamos deixar só uma variável, só a medida L como sendo variável no triângulo. Legal? Para tanto, vamos pensar no teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, observando o triângulo retângulo HAC, aqui em vermelho, a hipotenusa é L, um cateto é H e o outro cateto é L sobre 2. Então, quer dizer que L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tranquilo? Tá. Vamos isolar o H, é a medida que nós queremos calcular. H ao quadrado vai ser L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Então, L ao quadrado sobre 4 passou para cá, então ela troca de sinal. Fazendo a diferença aqui, vai dar 4L ao quadrado menos L ao quadrado, vai dar 3L ao quadrado sobre 4. E tirando a raiz quadrada, eu tenho que H é L raiz de 3 sobre 2. Tranquilo? Essa é a medida da altura. Então vamos agora observar esse triângulo aqui, onde eu tenho o ângulo de 30 a 60 graus e que todos os lados são dados em função da medida L. Inicialmente vamos olhar para o ângulo de 30 graus. O cateto oposto é L sobre 2. Para o 30 graus, o adjacente é L raiz de 3 sobre 2. E a hipotenusa é L. Quanto que é o seno mesmo? Seno de 30 graus é o cateto oposto, que é L sobre 2, sobre a hipotenusa. Repete a fração de cima vezes o inverso da de baixo. Quer dizer que o seno de 30 graus é 1/2. E o cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. Cosseno de 30 é L raiz de 3 sobre 2 sobre L. Ou seja, repetiu a de cima vezes o inverso da de baixo. O inverso de L é 1 sobre L. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30? É o oposto pelo adjacente. L sobre 2 vezes o inverso de L raiz de 3 sobre 2, que vai ser 2 sobre L raiz de 3. Simplificou 2 com 2, L com L. Eu tenho que a tangente de 30 é 1 sobre raiz de 3, que racionalizando, lembra lá do primeiro trimestre, multiplico em cima e embaixo por raiz de 3, vai ficar raiz de 3 sobre raiz de 3 ao quadrado ou raiz de 3 sobre 3. Então aqui nós temos os valores notáveis do seno, cosseno e tangente de 30 graus. Tranquilo? E para os 60 graus? O cateto oposto é
L raiz de 3 sobre 2. Para os 60 graus, o adjacente é L sobre 2. E a hipotenusa é L. Então, seno de 60 vai ser quanto? L raiz de 3 sobre 2, que é o oposto, sobre a hipotenusa. Tranquilo? Repete a fração de cima vezes o inverso da fração de baixo. Eu tenho que seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 60? É o cateto adjacente. O cateto adjacente a 60, olhando aqui no triângulo, é L sobre 2, sobre a hipotenusa L. Repetiu a fração de cima vezes o inverso da de baixo, simplificou L. O cosseno de 60 graus é 1/2. E a tangente? A tangente de 60 é o cateto oposto pelo cateto adjacente. L raiz de 3 sobre 2 sobre L sobre 2. Repetindo a de cima vezes o inverso de baixo, simplifica L com L, 2 com 2. Tangente de 60 graus é raiz de 3. Beleza? Vamos agora ver o ângulo de 45 graus. Para falar do ângulo de 45 graus, nós vamos olhar para o quadrado. Então, considerando o quadrado ABCD de lado L, vamos traçar a diagonal desse quadrado. A diagonal AC divide os dois ângulos ao meio. Então, cada um dos ângulos é 45 graus. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo ABC, retângulo em B, certo? Tranquilo? Quanto que vale a diagonal? A diagonal é a hipotenusa. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, certo? Então, a diagonal ao quadrado é 2L ao quadrado, ou seja, a diagonal é L raiz de 2. Tranquilo? Então, agora nós vamos olhar para esse triângulo ABC em vermelho aqui, onde todas as medidas podem ser dadas em função da medida do lado do quadrado. Beleza? Então, vamos lá. No triângulo ABC, vamos olhar para esse 45 graus aqui de baixo. O cateto oposto é L. O adjacente também é L. Se eu olhasse para o de cima, estava a mesma coisa. O oposto é L e o adjacente é L. E a hipotenusa é L raiz de 2. Certo? Então, seno de 45 é L sobre L raiz de 2. Dá 1 sobre raiz de 2, que racionalizando, raiz de 2 sobre 2. E o cosseno? É a mesma coisa, porque o oposto ao adjacente é o mesmo valor. Então, o cosseno de 45 graus também é raiz de 2 sobre 2. E a tangente de 45? É o oposto pelo adjacente, mas os dois têm o mesmo valor L. Se eu for dividir dois números iguais, vai dar 1. Tangente de 45 graus é 1. Tranquilo? Nós calculamos então agora o seno, cosseno e tangente de 45. No slide anterior a gente tinha feito para 30 e 60 graus, então nós podemos construir uma tabela, que é chamada de tabela de valores notáveis. Então aqui eu tenho o ângulo 30 graus, 45 graus, 60 graus. E aqui seno, cosseno e tangente. Então o seno, 30 graus é o meio, 45 graus, raiz de 2 sobre 2. 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Ok? Cosseno é o contrário. Seno, 1, 2, 3. Cosseno, 3, 2, 1. Raiz em cima, menos no 1. E todos eles sobre 2. Tranquilo? E a tangente, como que é? Raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Eu posso obter a tangente dividindo o seno pelo cosseno. Beleza? Tranquilo? Esses são os valores notáveis que nós temos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Os valores de seno e cosseno. Nós vamos encerrar nossa aula de hoje com algumas observações que são importantes. Primeira delas, a relação fundamental da trigonometria. O seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse ângulo sempre vai ser igual a 1. A segunda,
para ângulos complementares, ou seja, ângulos cuja soma é 90 graus. O seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complemento. Então, seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Seno de 40 é igual ao cosseno de 50. E assim por diante. E para finalizar, a tangente de um ângulo. A tangente você pode obter sempre fazendo a divisão do seno pelo cosseno. Tranquilo, gente? Desejamos a todos um bom estudo. Podemos resolver as atividades lá no nosso livro didático. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.